Deus abençoe a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. A Bíblia fala que quando Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou a sorte dele. Deus o contemplou naquele momento. São momentos de oração, né? Que muitas vezes Deus nos contempla e muda a nossa sorte, muda a nossa história. E eu de verdade, com gratidão, eu agradeço em nome de Jesus, amém. Senhor, muito obrigado por este momento, em poder estar na sua casa, no seu altar, em estarmos reunidos pelo seu nome, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nos alimenta agora com a sua santa palavra, porque como diz as Escrituras, a palavra é o verbo vivo que se fez carne, é o alimento para as nossas almas. Toca no corpo, Senhor, toca na alma e toca no espírito. Seja conosco nessa noite, Espírito Santo, que traz iluminação, entendimento, revelação da palavra. Que os nossos corações não estejam endurecidos, mas sensíveis ao teu falar nessa noite, em nome de Jesus, amém. Você que trouxe a palavra, abre comigo Mateus capítulo 5. Na verdade eu quero vamos Mateus capítulo 5. Versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo... Agora vamos ler Mateus capítulo 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as praticas, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as praticas, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. A palavra de Deus diz, em um certo momento, Jesus ele começa a ensinar a sua palavra, chamado famoso Sermão da Montanha. Ali estavam os seus discípulos, ali havia uma multidão. E Jesus ensinou muitas coisas, do versículo 5 ao versículo 7. Do capítulo 5 ao capítulo 7. E quando Jesus vai encerrar o seu sermão, ele usa o versículo 24 ao versículo 27 para falar de dois fundamentos. O fundamento é aquela base para se construir uma casa. E Jesus usa um fundamento que é rígido, um fundamento que é capaz de segurar toda a estrutura da casa. E ele também usa a comparação de um fundamento que não é capaz de segurar toda a estrutura daquela casa. E ele nos ensina, ele fala assim, um homem sábio, um homem prudente. Nós, igreja, nós como pessoas, mulheres, homens, crianças, jovens, nós queremos muito sabedoria, sermos sábios. E a palavra aqui, através de Cristo Jesus, o próprio sermão do Senhor, ele nos instrui a como ser sábio nessa terra, a como ter estrutura para vencermos nos dias onde vem a chuva, onde vem o tempo, um temporal que submerge aquela casa, e onde vem o vento de uma forma impetuosa
a fim de derrubar aquela edificação. E é interessante que Jesus fala que aquele que ouve, ele fala dos dois fundamentos, que os dois fundamentos, aquelas duas casas, ela tem o mesmo ensinamento, ela tem a mesma palavra. É revelada aquelas duas casas, aqueles dois tipos de homens que revela aqui neste lugar o mesmo ensinamento. Mas a Bíblia fala que elas não têm o mesmo fim. Uma tem um fim diferente da outra. Por que que uma tem um fim diferente da outra? Porque uma ouve e decide praticar. Ela tem um entendimento, ela tem a revelação da palavra através de Jesus, através do seu Espírito. Só o Espírito de Deus pode trazer a revelação da palavra através de Cristo Jesus. E ele tem esse entendimento, e ele não decide só ter o entendimento, ele decide praticar essa palavra na sua história, no seu dia a dia, dentro do seu lar, nos seus relacionamentos, para com todos aqueles que ele convive. E a palavra de Deus diz que essas duas casas, no decorrer da sua jornada, no decorrer da sua vida, de repente, elas são provadas. E de repente começa a cair uma chuva. E quando começa a cair uma chuva, aqui fala de uma provação que vem do alto. É uma provação que é uma esfera espiritual. Ela vem do alto para baixo. Dani, Deus nos prova. Muitas vezes Deus nos prova para ver se a nossa casa está firmada na rocha que se chama Jesus. A palavra de Deus diz que o próprio Jesus, ele foi tentado, ele foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto, e ali ele estava em jejum, e veio o diabo o tentar. Ele teve fome, a Bíblia diz que ele esteve 40 dias sem se alimentar, e naquele momento ele teve fome. Então veio o diabo tentar, e ele vem falando: se és o Filho de Deus, primeiro ele fala: transforma essas pedras em pães. E Jesus fala: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra diz que o diabo então pega Jesus e leva ao templo, e coloca ele num pináculo, o lugar mais alto do templo, e diz assim: olha, está escrito que aos teus anjos dará ordem para que te guarde e não tropece em pedra alguma. Se joga do alto. E Jesus diz: não tentarás ao Senhor teu Deus. E quando eu fui estudar, eu lendo a respeito disso, eu vi um tempo onde o povo tentava o nosso Deus. A Bíblia fala em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 16, que quando o povo saiu do deserto, debaixo de tantas proezas, passando pelo mar vermelho a seco, vendo o poder, a manifestação de Deus, vendo as pragas do Egito, vendo tanto poder manifesto de Deus, eles já estavam no deserto de Sim. A Bíblia fala que quando eles estavam caminhando, já venceram os egípcios, já venceram. Eles estão caminhando, eles começam a murmurar porque eles não tinham água para beber. E eles chegam diante de Moisés e dizem assim: o seu Deus, Deus não está conosco, porque nós vamos perecer. Saímos do Egito para perecer neste lugar. E quando Moisés se achega a Deus, ele fala assim: esse povo está me tentando. Porque muitas vezes nós não confiamos que Ele está conosco. A Bíblia diz que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E deixa eu te dizer nessa noite, Ele é o seu Deus que provê todas as coisas. Ele é o Deus que provê água no deserto. Ele é o Deus que te acompanha nessa jornada.
Nesse tempo difícil, mesmo que seja no deserto, a palavra de Deus diz que Moisés ali então toca com um cajado naquela rocha e sai água. Mas Deus não se alegrou com aquele povo, porque eles deixaram de crer que Deus estava com ele. Muitas vezes nós temos esse sentimento que Deus não está conosco, mas Ele está com você nessa jornada. Pode até estar faltando água, mas Ele está com você. Talvez pode estar faltando algo aí nessa jornada, mas Ele está com você. A Bíblia fala também que de um homem tão famoso que recebeu a promessa, Abraão, e chega um dia que Deus o prova. Abraão, feliz da vida, com a promessa, com aquilo que ele olhava para Isaac e disse: Deus atendeu a minha oração, Deus cumpriu a sua promessa. Ele olhava para Isaac e disse: Deus é poderoso, cumpriu a sua promessa de uma forma extraordinária. Eu na velhice, a Sara na velhice, e nós tivemos o nosso herdeiro vindo do próprio Deus, pelo milagre do Senhor. Mas um dia Deus chama Abraão: Abraão, eu quero que você ofereça o seu filho como sacrifício vivo. Deus prova Abraão. E a Bíblia diz que Abraão, ele não murmura, ele decide obedecer. E isso fala de um homem prudente, de um homem sábio, que mesmo olhando uma circunstância tão contrária, decide acreditar na voz daquele que o chamou, decide acreditar na palavra de Deus, e vai ao destino daquele monte chamado Moriá. E a palavra de Deus diz que quando ele sobe com Isaac, e ele está prestes a oferecer Isaac como sacrifício, Deus fala dos altos céus, o anjo grita: não faz isso, Abraão, porque eu vi o teu coração, tu obedeceste a minha palavra, não faça tal coisa. E quando Abraão olha para trás, ele vê um cordeiro, ele vê a provisão de Deus na vida dele. O que eu quero ministrar sobre a sua vida, eu não sei onde você está sendo provado ou tentado, sempre há um escape de Deus na nossa história. Eu não sei em qual esfera você está sendo tentado, se é Deus, se são setas do inferno, mas eu sei que Ele venceu na cruz do Calvário e te garantiu vitória nessa tua jornada. Mas a Bíblia fala que se nós prestarmos atenção e obedecermos os ensinamentos o ensinamento daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E a palavra de Deus diz que também veio um vento sobre aquela casa, um vento impetuoso. E o vento, ele fala de relacionamentos. Ele vem na lateral, ele vem na frente, na esquerda, e ele bate. E muitas vezes nós somos, aleluia, provados nos nossos relacionamentos. E quando você pega Jesus falando no Sermão do Monte, ele vai falar muita coisa para sermos bem-sucedidos no relacionamento, de um para com o outro, de esposa para com o esposo. A Bíblia fala que para termos um bom relacionamento é necessário perdoar. A Bíblia fala que se nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido, Ele também vai nos perdoar e vai atender ao nosso clamor. Está falando de relacionamento. Tem hora que é difícil o perdão, porque você toma aquela chulapada, é um vento forte,
É um negócio que você não está esperando, mas Jesus está garantindo: se você perdoar, eu também vou perdoar, e os céus vão estar abertos ao teu favor. É tão sério o perdão, igreja. É tão sério o perdão. A Bíblia fala que aquele que não perdoa, ele se torna um prisioneiro. A Bíblia fala que aquele que não perdoa, ele fica preso. Mas Deus, nessa noite, pela autoridade do santo nome de Jesus, Ele quer nessa noite quebrar prisões por falta de perdão. Que haja uma liberação do amor de Deus sobre a sua vida restauradora. Aleluia. O perdão é tão sério que a Bíblia fala que quando a gente vem no altar, está aqui no Sermão da Montanha, você pode ler lá como para casa, capítulo 5 e diante. Você vem ofertar ao Senhor, Deus coloca no seu coração ofertar a casa de Deus. Você está cumprindo a vontade de Deus, trazendo dízimos, ofertas, cumprindo o querer de Deus. E a sua palavra diz, a palavra do Senhor, que no caminho, se você lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra ti, você tem que deixar a oferta no altar, ir lá nessa pessoa e reconciliar, para que Deus aceite a sua oferta. Isso é para que você entenda quão poderoso e quão espiritual é trazer oferta à casa de Deus, porque não é homem que recebe, é o próprio Deus que contempla o seu coração ao vir no altar oferecer oferta ao Senhor, e ali valida a sua promessa. A palavra de Deus diz que quando somos testados, provados no relacionamento, Ele nos dá a palavra para que possamos vencer nessa jornada. A gente sabe que o discípulo Pedro, apóstolo Pedro, ele era um homem colérico, um homem que tinha muita dificuldade nesse formato de perdoar. E um certo momento ele chega diante de Jesus e diz assim: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar? 70 vezes 7 foi a resposta do Senhor. O que é que Jesus quis dizer com isso? Pedro, não há limite, não há limite, porque eu perdoei vocês. O meu perdão pagou um alto preço, e é esse perdão fluindo dentro de você que te capacita a perdoar nessa terra. O amor de Jesus. Porque se você olhar pelas suas razões, você não quer perdoar, você quer vingar, você quer fazer coisas que prejudicam. Mas a Bíblia diz, Sermão da Montanha, que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem, que nós devemos orar por aqueles que nos afligem, que nós devemos orar, porque assim, aleluia, vamos atrair a realidade do reino de Deus sobre as nossas vidas. E quando o reino de Deus se manifesta sobre as nossas vidas, onde havia sequidão, Deus traz manancial. E você vai ver muito milagre na sua vida, na sua jornada. E a palavra de Deus diz também que os rios transbordaram. E aqui fala de coisas que vêm da terra, coisas que vêm da terra, que vêm nos tirar, que vêm nos derrubar a nossa fé, derrubar as nossas estruturas, coisas financeiras, coisas que são dessa terra, que querem tirar o seu alvo de Cristo Jesus.
casa. E a palavra de Deus diz que uma casa, ela foi derrubada, porque ela não se atentou à palavra de Deus. Mas teve um homem chamado prudente, teve um homem chamado sábio, que atentou à palavra do Senhor dos Exércitos. Você acha que é fácil atentar à palavra do Senhor? Em certo momento, Jesus está no lugar e chega um homem jovem. A palavra de Deus diz que esse homem, ele tinha posses, ele era um jovem rico, e ele chega diante de Jesus com uma sede de saber como ele ia ser salvo, como ele ia alcançar os céus, como ele está nos céus. Ele chega com Jesus e diz assim: Jesus, como eu vou fazer para herdar a salvação? E Jesus diz: observaste os mandamentos do Senhor? E ele começa a falar dos relacionamentos. Não adulterarás, sim, eu não adulterei, Senhor. Não roubarás, eu não roubei. Honrará pai e mãe, eu honro pai e mãe. E Jesus olhou para aquele homem e disse assim: falta algo em você. Jesus disse assim: vai lá e vende tudo o que você tem, volta e me segue. E naquele momento veio uma grande tristeza sobre o coração daquele homem, porque seria difícil cumprir aquela palavra. Por quê? Porque o coração daquele homem estava voltado para as coisas da terra, estava voltado para a sua riqueza, e Deus não queria o dinheiro. Deus queria só o coração dele, porque quando Deus tem o seu coração, vai ficar fácil cumprir a palavra de Deus. Quando o seu coração for para com Deus, vai ficar fácil você obedecer a palavra de Deus. Ele se entristeceu, porque para com os relacionamentos ele estava ok, mas quando ele tinha que abandonar tudo para servir ao Senhor dos Exércitos, ele se entristeceu, porque o seu coração estava nas coisas da terra. Deus, nessa noite, Ele quer perguntar: onde está o nosso coração? Talvez Abraão estava com o coração voltado 100% para Isaac, estava tudo resolvido. Então Deus atrai Abraão de novo através de uma prova. Talvez Deus tenha nos provado para nos levar para aquele lugar onde Ele é Senhor, onde Ele é absoluto, onde Ele é o Deus da sua história, porque a sua fé não tem que estar fundamentado em pessoas, mas somente no autor e consumador da nossa fé, chamado Jesus de Nazaré. Para vencermos nesse tempo chamado hoje, não basta apenas ouvirmos a palavra, mas basta termos atitudes que demonstrem que Ele é o nosso Senhor. E como vai ser para demonstrar que Ele é o nosso Senhor? A palavra de Deus diz que nós estamos inseridos na videira verdadeira. Nós somos aqueles que foram chamados para frutificar no nome do Senhor. Essa casa que não cai é aquela casa que obedece, e por obedecer ela é capaz de gerar o fruto do Senhor. Quais são os frutos que nós temos gerados neste tempo? É uma indicação daquilo que nós estamos fazendo para o Senhor, porque a Bíblia diz que sem o Senhor nada, sem Jesus nada podemos fazer. Eu não sei onde que nós temos que melhorar nessa noite, para que sejamos não só ouvintes, mas praticantes.
Aquele jovem, ele tinha que só vender a riqueza dele, os seus bens, para servir o Senhor e ter Jesus como o principal da sua vida. Eu não sei o que você tem feito, que tem tirado Jesus da posição que Ele é de Senhor no seu coração. A Bíblia fala que onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Onde está o teu tesouro nessa noite? Eu tenho uma notícia dos céus para você. Se Ele estiver no Senhor, você vai ouvir a palavra, você vai entender a palavra, porque a Bíblia diz que Jesus pregava por parábolas para que aquelas pessoas não tivessem entendimento da palavra, porque se elas tivessem entendimento da palavra, aquela palavra era tão poderosa que ia mover naquelas vidas e eles seriam curados, restaurados, sarados. O entendimento da palavra é algo tão poderoso, porque essa não é uma simples palavra, essa é a palavra do próprio Deus, o Deus que está vivo e reina para todo sempre. Essa é a palavra do nosso Deus. Que o nosso coração se renda a Ele em todos os sentidos nessa noite. Eu quero te convidar a você fechar os seus olhos nessa hora. Esse momento é você e Jesus e mais ninguém. Deus tem chamado a sua igreja, o seu povo, para que o seu coração seja totalmente dele. O primeiro mandamento do Senhor é: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento e com tudo que há em ti. Tudo que há em ti. Senhor, nós estamos diante da tua santa palavra. Quantas vezes somos provados nessa terra, Deus, por tantas questões financeiras, questões emocionais, Pai, questões que procedem do Senhor, mas vem de encontro a cada coração nessa hora, e que os nossos corações sejam alimentados por Ti, encontrando, Senhor, a Sua graça, que é revelada através do Seu nome, Jesus. E que o Teu sangue venha, Pai, sobre os nossos corações, limpando toda a impureza, Pai, para que o Senhor seja de fato o nosso Deus, como está escrito na Tua palavra. Toma cada um que adentrou este lugar, Deus, desde criança até o mais idoso nessa noite, e que o Teu Espírito Santo venha soprar com poder, capacitando essa casa que foi fundamentada em Ti, Jesus, a permanecer de pé nessa noite. Fortalece o fraco nessa noite, Espírito Santo. Cura o enfermo nessa hora, Deus. Aquele que está nos ouvindo, Senhor, que está enfermo nessa hora, que o Teu poder se manifeste nessa hora, para que essa casa não caia, Deus, mas que ela permaneça e possa contar os Teus benefícios nessa terra. Sopra, Espírito Santo, vem sobre a raiz, Senhor, porque é o cheiro das águas. Vem com as Tuas águas. Nós
as nossas raízes, sobre as nossas bases nessa noite, para que a nossa casa não caia. Vem, Senhor, sobre cada coração nessa noite, que sejamos alinhados com o Teu, que possamos nos alinhar com o Teu coração, em nome de Jesus. Santo Espírito de Deus, aplauda o Espírito Santo nessa noite. Nós te bendizemos, Santo Espírito. Nós te adoramos, Santo Espírito. Nós te bendizemos, Santo Espírito. Nós te adoramos, Santo Espírito. Nós te glorificamos, Espírito